nós vamos falar de mais um processo neuronal que influencia na aprendizagem, na verdade é a base da aprendizagem, que é a memória. A memória é didaticamente dividida em alguns tipos, e esses tipos considerando, por exemplo, o conteúdo delas, ou a função delas, ou a duração delas. Então, essa divisão é feita de maneira didática, mas é muito importante lembrar, mais uma vez, que esses processos, eles não funcionam isoladamente. Então, são memórias que funcionam juntas, conjuntamente, paralelamente. Então, é um processo geral do cérebro, mas que a gente divide para poder compreender melhor e para poder estudar melhor, né? Se aprofundar em cada uma delas. Elas podem ser processadas, dependendo do seu tipo, elas são processadas em lugares diferentes do cérebro ou envolvendo estruturas diferentes, dependendo de cada tipo. Então, a gente começa com a memória operacional, também chamada de memória de trabalho, e que alguns cientistas não consideram sequer uma memória mesmo, porque ela é rápida. E porque, na verdade, é ela que gerencia, digamos assim, a entrada de informações, o processamento de informações, é ela que faz esse gerenciamento. É uma memória online. Então, você está aqui trabalhando com estímulos, com informações, checando se as informações já existem, comparando, então fazendo, de fato, esse gerenciamento. E, por isso, ela é chamada de memória de trabalho. Ela é muito rápida, você manipula dados. Um exemplo muito interessante de dar e bem didático sobre a memória de trabalho é um famoso que diz que você tem a capacidade de processar ou de manipular no máximo 7 dígitos, né, de um número. E até, não sei se cientificamente comprovado ou se de fato usaram essa informação científica para definir que números, antigamente, né, que números de telefone teriam no máximo 7 dígitos. Por quê? Você decorava aqueles números, hoje não se decora mais, se tem um smartphone para isso, né? Mas quando se decorava o número para discar, antigamente se discava e hoje se digita, mas quando você decorava esses 7 números, você digita aquilo ali e você esquece. Você não precisa memorizar, aquilo ali é apenas para manipulação naquele momento. É ela, então, que manipula o que a gente já tem armazenado em outros tipos de memória. Esses outros tipos de memória, existem dois tipos, duas classificações para a duração longa, uma longa duração. Então, pode ser uma memória explícita e pode ser uma memória implícita, ou é chamada também de memória declarativa ou memória não declarativa. Por quê? Porque a declarativa você sabe, você recruta tendo total consciência daquilo. Então, são dois tipos, episódica e semântica. Por que episódica? Porque trata-se de episódios da sua vida, é também chamada de autobiográfica. Então, você decora ou você armazena, né? Você consolida alguma memória relativa a um acontecimento da sua vida em que você estava presente, por isso autobiográfica. Então, você sabe, por exemplo, onde você estava quando as Torres Gêmeas caíram, você se lembra do dia do seu casamento, você se lembra do primeiro dia de aula de alguma coisa na sua vida, de algum curso. Esses são os episódios da sua vida. E a memória semântica é aquela que guarda fatos, né? Conhecimento. Na verdade, você vê que as duas operam juntas, porque como é que você descreve um episódio? Usando a língua, descrevendo, na medida em que você descreve, você está usando uma memória semântica. E aí, na aprendizagem, na educação, muito se utiliza da memória semântica, porque você decora quando o Brasil foi descoberto, porque você decora quem descobriu a penicilina, você decora fatos, você armazena fatos. E uma das grandes discussões hoje na educação, não só de hoje, mas já há algum tempo, se discute justamente a exclusividade do uso dessa memória. Então, você simplesmente vai armazenando fatos.
Mas isso é uma discussão para um outro momento. Bom, a memória declarativa, então, você armazena de maneira explícita, você está consciente daquilo. A memória não explícita, a memória implícita, a memória não declarativa, existem alguns tipos, elas, supostamente, elas são feitas de uma maneira não consciente e internalizada, quer dizer, armazenada de uma maneira não consciente. Ela depende, na verdade, de treino, de uso, né? À medida que você usa, à medida que você treina, você vai internalizando o procedimento daquilo. Então, essa memória de procedimento, ela é uma memória implícita, é uma memória que você registra sem necessariamente estar consciente do registro. Esses tipos de memória, eles estão envolvidos diretamente na aprendizagem de uma língua adicional, e nós vamos, no próximo episódio, tratar de como nós vamos manipular, digamos assim, no processo de ensino-aprendizagem, da melhor forma possível essas memórias, para que a gente maximize, otimize a aprendizagem dessa língua adicional. Então, até o próximo episódio. Acho que vai ser interessante a gente fazer esse link entre a neurociência e a aquisição de um idioma adicional. Até lá!